A gente agora volta a falar sobre os casos de violência contra mulheres. O crime de feminicídio no Brasil aumentou cerca de 4,7% em relação ao ano anterior. Para tratarmos desse assunto, vamos ao vivo com Elise Madella, que é presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Santana de Parnaíba. Elise, primeiramente, muito bom dia, feliz Dia da Mulher, seja bem-vinda à edição deste domingo do Jornal da Manhã. E vamos tratar sobre esses números, Elise, porque quando a gente olha para o dado 4,7%, pode parecer um número pequenininho, mas que representa centenas, milhares de vidas simplesmente interrompidas por serem vidas de mulheres. Mais uma vez, bom dia. Exatamente. Bom dia, Beatriz. Pois é, quando a gente fala em porcentagem, parece um nadinha, tá? O grande problema é que esse nadinha em números reais é algo muito, muito difícil da gente lidar na nossa realidade. Se não me falha a memória, nós tivemos agora, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no ano de 2025, 1.470, tá? Perdoe se eu não estiver sendo específica, mas acredito que seja esse o número, sim, de feminicídios, tá? No Brasil, no ano de 2025 inteiro. Isso foi um recorde. O número de 2024 já era alto, o número de 25 acabou aumentando. É uma situação extremamente delicada, Beatriz. Nós temos aí uma realidade em relação à violência de gênero, a violência contra a mulher, muito, muito dura, muito severa, tá? E os números não deixam de demonstrar isso, ainda que possa existir um questionamento em relação ao aumento do número de casos ou o aumento do número de denúncias, tá? Ou mesmo da tipificação como feminicídio. Os números são claros. Eu acho que a gente está, de certa forma, enfrentando uma epidemia de vários níveis de violência contra a mulher, sendo aí, obviamente, o feminicídio o derradeiro, né, a escalada desses graus de violência. Elise, bom dia. Diante de todo esse cenário, o que é necessário, de fato, aí, uma mudança legislativa da lei penal, o maior rigor, evidentemente, já que, de fato, nós estamos cada vez mais assustados, né? Aquele caso aqui que o jovem arrastou a pessoa por 2 quilômetros, uma jovem que tinha 2 filhos, infelizmente morreu, e parece que a violência não para, né? O que é necessário neste momento, no Dia Internacional da Mulher, a gente discutir para uma mudança, claro, comportamental? A gente está observando, infelizmente, assédio, estupros, feminicídios. Então, essa mudança comportamental precisa ser com o rigor da lei. Eu entendo, bom dia, Marcelo, perdão. Eu entendo que nós temos 2 pontos interessantes nesse sentido, tá? Eu acho que quando você traz a questão do comportamento, ele, de certa forma, se ancora e se aproveita da lei penal, tá? No que se refere à punição do agressor, e como você mesmo disse, nós temos casos de abuso, de assédio, de estupros, de feminicídio, tá? Mas eu acho que está ficando claro que a lei, por melhor que ela seja, e aí eu sou obrigada a dizer, a Maria da Penha é tida como uma das melhores leis de proteção, tá, da mulher, lato sensu, mas eu acho que o que a gente está falando realmente, Marcelo, é de uma questão de mudança de comportamento, uma mudança de visão de mundo, de visão de parâmetro em relação ao relacionamento, tá? Homem-mulher, aos direitos da mulher. Eu vejo a lei enquanto proteção, enquanto visão punitivo-pedagógica do Estado, mais voltada à punição do agressor, o que, infelizmente, tá, nem sempre resulta na diminuição da agressão. Então, a gente tem aí um componente social-comportamental que eu acho que precisa ser levado mais a sério. Então, desde uma condição de educação das nossas crianças, dos nossos homens e das nossas mulheres a respeito de igualdade, de equidade, tá, entre homens e mulheres, mas, fundamentalmente, um desmistificar de uma cultura extremamente dominante na visão masculina sobre a figura, tá, ou a posição da mulher. Então, acho que o que a gente tem aí de componente que a lei poderia oferecer com mais guarida, que inclusive consta da Maria da Penha, é uma questão da própria reeducação e ressocialização do agressor.
porque existe sim um componente comportamental, existe sim um componente psicossocial na conduta do agressor. E aqui eu não estou tirando a importância da punição, mas eu estou adicionando a necessidade da gente mudar um pouco esses roteiros, que são sempre iguais, gente, nós sabemos. Dificilmente um agressor se torna um assassino logo num primeiro ato de violência. Via de regra, essa violência tem um desenho, uma escala de, vamos dizer assim, de gravidade em termos do comportamento do agressor para a vítima, tá? Que muitas das vezes, graças a Deus, não todas, desemboca no feminicídio. Tá? Mas é uma questão punitiva em termos de visão estatal, mas é uma questão também da necessidade de a gente mudar comportamento e visão de mundo, Marcelo. Elise, justamente por conta desse ciclo da violência que a gente vê tão previsível, né? Começa com agressão verbal, aumenta para agressão física, até que se escale para uma situação de feminicídio, nós também vemos reverberando na sociedade, não apenas entre os agressores, mas entre muitas pessoas, homens e mulheres, aquela culpabilização da vítima, de dizer que a mulher apanhou num primeiro momento porque ela não saiu imediatamente daquele relacionamento. Eu acho sempre muito importante a gente trazer a consciência e a mudança de visão sobre esse tema. E por isso eu também gostaria de ouvir a sua fala sobre isso. Por que é tão importante a gente quebrar e romper com esse discurso que culpa sempre as vítimas? Se ela apanhou, se ela foi assassinada, se ela foi estuprada, de alguma forma ela foi culpada. O que é um absurdo e o que alimenta a violência cada vez mais. Eu concordo com você, Bia, é realmente um absurdo, e aí talvez, se me permita ser um pouco dura, eu acho que é um discurso extremamente cômodo, tá? Culpar o outro, tá? E principalmente culpar a vítima dentro de uma situação de violência como um todo, tá? Me parece ser a saída mais fácil, tá? Seja para quem não está na posição, seja para quem olha a situação da violência de gênero, por métricas matemáticas. Isso também passa por uma questão de visão de mundo, de comportamento, obviamente, e aí eu acho que a gente tem um ponto que é bastante relevante, que não é uma condição simples a percepção da mulher vítima, tá? Como vítima, é uma caída de ficha muito dura, tá? E ela passa por revisão de conceitos pessoais que também são muito duros. Cair a ficha de que, poxa, eu escolhi errado, entre muitas aspas, eu não vi que o homem com quem eu me relacionei, o mesmo homem a quem eu amo, é um agressor, um violentador em potencial. Isso tem um tempo na própria percepção da mulher, tá? Isso a gente está falando porta para dentro. Se a gente for falar porta para fora, Bia, a gente tem questões fáticas, práticas, que impedem muitas mulheres de se distanciarem do ciclo de violência. Tá? Entre elas, o mais comum que a gente cita, e eu acho que é importante a gente usar como exemplo porque ele é muito palpável, que é o seguinte: uma mulher que já é, ao longo de anos, tá, tolhida de uma série de direitos, tá, até pela própria consequência da agressão, tá, e do ambiente de violência dentro da casa, ela eventualmente não trabalha, ela não tem os próprios rendimentos, tá? Ela tem, por exemplo, filhos menores de idade, criança, com obrigações escolares, obrigações, muito entre aspas, para a própria casa, para o lar. Como a gente pode pensar que essa mulher tenha condições entre cair essa ficha porta para dentro, estruturar da onde a ideia de que magicamente ela vai sair de casa, ela se mantém como? Né? Até sendo um pouco dura na frase, português, claro, ela come o quê? Ela alimenta os filhos como? Tá? Então, existe uma condição da violência doméstica que permeia uma série de pedacinhos da vida de uma mulher, tá? E a ideia de que a gente diga, mas por que ela não foi embora depois do primeiro tapa? Ou mesmo coisas absurdas do tipo, ela usou determinada roupa ou se comportou de determinada forma, razão pela qual fez por onde mereceu ou é responsabilidade dela, é um pensamento extremamente curto. Não divide, enquanto sociedade, a responsabilidade de olhar um fato que está maculando o Brasil, por exemplo, como país, e é simplesmente dizer, comigo não morreu. Isso é muito sério. Eu acho que a proposta que se tem
de trazer homens e mulheres para o combate à violência, mas também para a conscientização, se a gente conseguir trabalhar direitinho, vamos dizer assim, tem chances disso dar certo. Mas é uma caída de ficha dura e é muito cômodo mesmo, Bia, que a gente diga, a culpa é dela. Tá? Tanto que a gente tem mulheres que se sentem culpadas por serem vítimas de violência. Exato, né? Como culpar uma freira dentro de um convento de que, por conta da roupa que ela estava usando, ela de alguma forma buscou ser vítima desse abuso. Elise Madella... Esse é um exemplo excelente, excelente. Bia, excelente. A gente toma todos os lados fora, aí não dá para escapar, entendeu? Ele rompe, né, com esse discurso cômodo que você colocou como ocorre. Exatamente. Elise Madella, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santana de Parnaíba. Elise, a gente vai continuar ao longo dessa edição do Jornal da Manhã falando sobre esse assunto, não só hoje, Dia Internacional das Mulheres, mas durante todos os dias nós temos esse compromisso também de levar a conscientização por meio de informação e de notícias sobre esses casos. Mas por aqui eu agradeço a sua participação, a sua atenção com a nossa audiência nesta manhã de domingo. Até uma próxima. Até, Beatriz, até mais. Marcelo, um bom programa para vocês e obrigada pelo convite. Tchau, tchau.